Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série, essa estupenda série que nós iniciamos no livro de Zacarias, que é um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. Como vocês sabem, todas as exposições eu falo isso, né? Zacarias, assim como Malaquias e Ageu, profeta Ageu, eles foram os profetas pós-cativeiro babilônico, pós-exílio. E Ageu foi contemporâneo de Zacarias. Ageu ele foca mais na reconstrução do templo. Zacarias também fala da reconstrução do templo, da cidade, dos muros, dos portões, mas ele vai muito mais além. Ele também é um profeta messiânico. E Zacarias é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele fala de coisas que irão acontecer, ele fala da grande tribulação, ele fala do retorno do Messias, vindo para aniquilar e destruir os seus inimigos. Ele fala da entrada triunfal do Messias na cidade santa, Jerusalém. Inclusive, Mateus vai falar sobre isso, né? Sobre esse cumprimento. E nós vamos chegar no capítulo 9 e iremos abordar essa profecia com mais detalhes, que é o capítulo 9, versículo 9. Ele fala da coroação do Messias, ele fala da vinda do Messias, ele fala que o Messias vai trazer paz, tranquilidade, justiça e assim sucessivamente. E o capítulo 8, que é o capítulo que nós estamos expondo, a primeira parte, né? Nós expomos a primeira parte, porque o capítulo 8 é composto de 6 subdivisões que nós trabalhamos aqui. As 3 primeiras subdivisões são essas, né, que nós já expomos na outra ou na primeira exposição. Todo o capítulo 8 envolve Deus está encorajando o povo por intermédio de Zacarias, envolve uma única palavra, ou tem uma palavra que é destaque aqui, que é a palavra reconstrução, restauração, mostrando que Deus é um Deus que restaura, é o Deus que dá vida, é o Deus que dá ânimo, é o Deus que dá vigor, é o Deus que dá força, é o Deus que cuida do seu povo. Se o povo não desobedecesse, assim como os antepassados, os seus pais, não praticassem idolatria, não fosse pelo caminho da rebeldia, e se o povo mantivesse firme a aliança com Deus, o pacto com Deus, mantendo os seus pés firmes na rocha, na aliança, mantendo os seus pés firmes na palavra de Deus, na lei do Senhor, Deus iria abençoá-los novamente, como tinha os abençoado no decorrer dos séculos e da história. E a primeira subdivisão está nos versículos de 1 a 6, quando ele fala que Jerusalém seria reconstruída ou restaurada, porque o contexto daquela época histórico era de pobreza, era de escassez, era uma situação de calamidade, não tinha emprego, o povo estava reivindicando. O Senhor falou que iria nos abençoar por intermédio de Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas. E aonde estão essas promessas? Aonde estão? E Deus, por intermédio de Zacarias, traz um antídoto, traz a palavra de Deus, a mensagem de Deus falando que se eles permanecessem firmes na aliança, no concerto, no pacto com Deus, Deus iria abençoá-los. Isso aqui é uma lição para nós. Se nós continuarmos firmes na palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, Deus também irá nos restaurar, restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa família, restaurar a aliança, restaurar o pacto, restaurar o concerto, porque Deus é um Deus que fala e ele cumpre. Então a primeira subdivisão está nos versículos de 1 a 6, que ele fala que Jerusalém seria reconstruída. A segunda subdivisão, o versículo 7, onde o povo de Israel também seria restaurado por completo em todas as áreas. A terceira subdivisão está no versículo 8, onde o profeta fala que o relacionamento de Israel com o Senhor também seria restaurado. E agora
nós falaremos dos três últimos ou das três últimas subdivisões, que é os versículos que está nos versículos 9 a 13, que é a quarta subdivisão, aonde a terra de Israel seria restaurada. A quinta subdivisão, os versículos 14 a 19, aonde as exigências da aliança são reafirmadas. E a última subdivisão, que é a sexta, as nações gentias irão ao Senhor e serão salvas. Versículos 20 a 23. E sem delongas aqui, queridos, vamos iniciar mais uma exposição dessa maravilhosa série, que eu tenho certeza que vocês estão gostando e serão abençoados com essas exposições. Os versículos 9 a 13 é a quarta subdivisão, aonde ele fala que a terra de Israel seria restaurada. E um adendo aqui importante, os versículos de 1 a 8, que foi o primeiro sermão pregado por nós aqui, exposto por nós, tirou lição do passado do povo, tá? E agora, os versículos 9 a 17, ou melhor, os versículos de 9 a 13, e os versículos 14 a 17, tá? Foca mais no futuro, foca mais no presente, olha para o futuro, e o profeta está vendo Deus restaurando o povo, restaurando a sorte do povo, abençoando o povo, mas isso é condicional, porque as bênçãos são condicionais à aliança, ao pacto, ao concerto que Deus tinha com o povo. Então, nós iremos destacar alguns pontos aqui dos versículos 9 a 13, dessa quarta subdivisão. Em primeiro lugar, né, que está em destaque aqui, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento que está no versículo 9. Olha só o versículo 9 do capítulo 8. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver Zacarias usando essa expressão o tempo todo, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Vai aparecer mais de 30 vezes aqui no livro, mostrando que Deus é um Deus que guerreia, é um Deus que campeia, é um Deus que assume a dianteira, é um Deus que está na frente, é um Deus que está no controle, é um Deus que está no comando. Senhor dos Exércitos, está no plural, né? Deus tem vários exércitos. As estrelas são o exército, ou são um dos seus exércitos. Assim também como os anjos, né, fazem parte dos exércitos de Deus. A natureza, os mares, os oceanos, as florestas, os pássaros, os seres humanos são exércitos de Deus. Interessante isso, né? Dá até uma mensagem aqui. Os exércitos de Deus, que Deus tem em sua mão, e quando ele convoca os seus exércitos, ninguém pode resistir, ninguém pode bater de frente. Então, o primeiro ponto aqui que nós devemos destacar é que Deus encoraja o povo por intermédio do profeta Zacarias. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nesses dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído ou reconstruído. Aqui envolve o contexto histórico da época. O povo estava querendo parar, o povo estava querendo desistir, o povo não queria construir a casa do Senhor, a casa de Deus. E o profeta fala: não, se animem, construa a casa do Senhor, faça a casa do Senhor. Zacarias, ele está falando aqui não dele, ele está falando em nome do Senhor. Zacarias, ele está falando em nome do Senhor dos Exércitos, trazendo uma palavra de encorajamento a todos os que ouviram os profetas de Deus no passado e fortaleceram as mãos na reconstrução do templo. Quem restaura Jerusalém é Deus, mas o povo deveria cooperar com ele. Quem edifica a igreja é Cristo,
mas nós somos os seus cooperadores. Então, Deus sempre vai encorajar. Deus sempre vai dar uma palavra de ânimo. Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, do ministério, Deus sempre vai falar por intermédio da palavra, vai usar alguém. Eu, como sou continuista, eu creio nos dons espirituais, né? Deus pode usar alguém em profecia, Deus pode te dar um sonho, né? Uma visão, te encorajando a continuar, a não desistir. E esse é o primeiro ponto, né, de destaque aqui. Deus encoraja o povo a continuar trabalhando, a continuar reconstruindo. Em segundo lugar, né, o segundo ponto importante aqui está nos versículos 10 e 11, né, que é uma garantia de segurança. Deus está dando, Deus está garantindo, Deus está selando, Deus está batendo o martelo, garantindo a segurança do seu povo, porque Deus protege o seu povo. Deus está com o seu povo. Olha os versículos 10 a 11. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos. Porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Versículo 11. Mas agora não tratarei o remanescente, aqueles que voltaram do cativeiro, o remanescente deste povo, como tratei o povo no passado, os seus antepassados, né? Os seus ancestrais, diz o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, né? Então aqui Deus está garantindo que não vai tratar o povo da mesma forma que tratou os seus pais, que não vai tratar o povo da mesma forma, né? Da mesma forma, enviando inimigos, exércitos inimigos, para maltratar o povo, para punir o povo devido à sua rebeldia, os seus pecados, as suas mazelas. Então aqui, os versículos 10 a 11, nós temos a garantia de segurança. Nos dias passados, a presença e o ataque dos inimigos do povo de Deus, tá, não permitiam aos trabalhadores usufruírem o salário de seu labor, do seu trabalho. Mas agora, Deus está prometendo que isso não mais acontecerá, está garantindo. Deus traz o povo para a sua terra e afasta o inimigo. Deus restaura o seu povo e se vinga dos opressores dele. Então Deus, assim como garantiu nos dias do profeta Zacarias para o povo, que o povo não seria mais oprimido, que o povo não seria mais cativo, Deus também fala conosco, a sua igreja. E Deus protege a sua igreja. Deus guarda a sua igreja. Deus está presente no meio do seu povo. A igreja ninguém pode destruir, ninguém pode tocar, ninguém pode matar, porque o Senhor dela, o dono dela, que morreu por ela, deu a vida por ela, verteu seu sangue na cruz para nos perdoar, nos purificar, nos santificar, protege e aguarda. Então, aqui nós temos uma garantia de segurança. Em terceiro lugar, o terceiro ponto aqui a ser destacado está no versículo 12, tá? Que é uma promessa de prosperidade. Porque a situação ela era de calamidade. A situação era de desespero, desemprego, escassez. E Deus traz a palavra na boca de Zacarias de prosperidade, uma promessa de prosperidade. E antes de ler aqui o versículo 12, é interessante salientar: estamos vivendo uma época de pandemia, onde o desemprego está alarmante, a inflação está muito alta, o gás, a luz, a energia elétrica, a água, a comida, a carne estão em preços assim abusivos, absurdos. E tem muitos que estão desempregados, estão passando fome, estão passando necessidade. Principalmente aqueles que são tementes a Deus, crentes desempregados. Não sabe de onde vai arrumar o dinheiro para pagar o aluguel. Não sabe se vai tomar café agora de manhã, ou se vai almoçar agora à tarde, ou se vai jantar agora à noite. Não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer. Eles estão orando a Deus para Deus abrir as portas. Então aqui é para você essa palavra.
uma promessa, uma garantia de prosperidade, que as portas vão se abrir, que o emprego, a porta do emprego vai se abrir. Deus vai lhe dar condições de manter a sua casa, de manter a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Deus vai lhe abençoar. Se você é fiel a Deus, se você é fiel à palavra de Deus, nos preceitos contidos na Escritura, Deus também será fiel a você. Então nós temos aqui uma promessa de prosperidade. Olha o versículo 12. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. A palavra foi dirigida àqueles que retornaram da Babilônia, que retornaram do cativeiro. E qual é a aplicação para nós? A aplicação é: Deus é o Senhor da terra. A terra é dele. Os animais é dele. As florestas são dele. Os mares são deles. Deus são deles. É dele. Os mares são dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo foi criado para a glória dele. Os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Céus aí é tanto o mundo espiritual que Deus criou, como o mundo físico, a natureza. Tudo que Deus criou é dele. E Deus está prometendo ao povo, está prometendo a mim e a você hoje, prosperidade. Não é essa prosperidade louca que os teólogos da prosperidade pregam, não. É a prosperidade bíblica. Deus abençoa financeiramente, sim. Deus abençoa os seus servos, sim. Deus abre porta de emprego. Deus abre portas ou portões para abençoar o seu povo financeiramente, para abençoar o seu povo espiritualmente. Aqui Deus estava prometendo que o povo iria semear em paz, as videiras dariam o seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. Iria ter chuva, ia chover, como agora está chovendo, as mais copiosas bênçãos celestiais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Que essas copiosas bênçãos, essas chuvas torrenciais de Deus vai chegar, como já tem chegado na sua casa, e você vai experimentar a prosperidade de Deus na sua vida, a prosperidade bíblica na sua vida. Então, é o terceiro ponto, uma promessa de prosperidade ao povo, porque Deus cuida, Deus zela, Deus cuida do povo, do seu povo, nos mínimos detalhes. Então fique em paz, irmão. Se você está passando uma crise, se você está passando uma dificuldade, se você está numa situação caótica, difícil, quem sabe financeira, está sem nada, não sabe o que vai fazer. Se você é fiel a Deus, se você é temente a Deus, Deus está prometendo, por meio da sua palavra. Não é eu, Elias, é Deus que promete prosperidade. A porta vai se abrir e Deus vai lhe dar condições de cuidar de você e de sua família. Tá? E o quarto ponto está no versículo 13, que é uma reversão extraordinária. Olha só o versículo 13. Depois de falar da prosperidade, a garantia de prosperidade, olha o versículo 13. Diz assim o versículo 13. A casa de Judá e a casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei. E vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Antes o povo tinha se tornado maldição. Antes o povo, você vê Ezequiel chamando, né? O povo, Deus usando a boca de Ezequiel, chamando o povo de meretriz descarada, uma prostituta, porque Israel era a esposa de Deus. Né? E quando Israel praticava idolatria, adorando Milcom, Baal, Astarote, Asherá, El e todas aquelas pleiades de divindades, Deus estava se sentindo traído, como esposo traído. Mas agora há uma reversão,
uma reversão extraordinária. No passado, tanto o reino do norte como o reino do sul foram maldição entre as nações. Por isso que Deus espalhou e elas foram levadas cativas. Mas agora Deus salvará o seu povo e fará dele uma bênção. Em virtude dessa bendita promessa, o povo é ordenado a não mais temer, ter medo, ficar escondido, ficar tenebroso, né? Então, o povo é ordenado a não mais temer e a fortalecer suas mãos para o trabalho. Trabalhem, porque eu estou com vocês. Trabalhem, porque as minhas mãos estão sobre vocês. Trabalhem, porque eu, Senhor, vou vos abençoar. É eu que estou na frente. Então, esquece o passado. Olhe para o agora, para o presente. Olhe para o futuro, porque vocês é meu povo e eu estou na frente comandando, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Essa é a primeira subdivisão. A terra de Israel seria restaurada. Versículos 9 a 13. A quarta, a quinta subdivisão. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Versículos 14 a 19. E nós vamos aqui também destacar alguns pontos, tá? E aqui as exigências da aliança são reafirmadas, porque não existe bênção de Deus em todas as áreas, tá? Se não tiver uma aliança, um pacto, né? Um concerto. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. O homem quebra o pacto. O homem quebra a aliança. O homem é desobediente. Deus não. Ele sustenta a sua palavra. Ele sustenta a sua palavra. O homem não cumpre, mas Deus cumpre porque ele é fiel àquilo que ele fala. Ele vela, como ele disse ao profeta Jeremias no capítulo 1. Ele vela, né, para cumprir a sua palavra. Então nós destacamos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, Deus exerce, né, os versículos 14 e 19. Vamos destacar aqui alguns pontos, que é a quinta subdivisão. As exigências da aliança são reafirmadas. Depois de ele falar, dos versículos 9 a 13, que a terra de Israel seria restaurada, ele agora vai reafirmar mais uma vez a aliança, o pacto, o concerto com o povo. E o primeiro lugar, primeiro ponto aqui a ser destacado, é que Deus exerce misericórdia em vez de juízo. Os versículos 14 e 15 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que essa expressão aparece o tempo todo, como eu já expliquei para vocês. Assim como eu havia decidido castigar vocês, quando seus pais me provocaram a ira, aqui falando, né, da geração passada, da geração antes do cativeiro babilônico, aquele povo rebelde, tanto da casa o Israel, que é o reino do sul, o reino do norte, capital Samaria, como o reino do sul, né, capital Jerusalém. Assim como eu havia decidido castigar vocês, como ele castigou de fato, levando o povo cativo, né? Quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, eu não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele repete o que ele fala no versículo 13. Tá? Quando ele fala para o povo ser forte e também não ter medo. Então aqui, nos versículos 14 e 15, Deus exerce misericórdia em vez de juízo. No passado, Deus exerceu juízo. E Deus, antes de punir, ele avisa. Ele avisou por meio de Jeremias, de Ezequiel, por meio de Isaías, Sofonias, Amós, Abacuque, todos aqueles profetas que profetizaram antes do cativeiro. Mas o povo era surdo. O povo não ouviu, o povo não obedeceu e foram levados cativos. Foram disciplinados por Deus. Mas agora Deus não vai exercer mais juízo. Deus vai exercer agora a sua misericórdia. E o que é misericórdia? É quando alguém faz mal, é quando alguém erra, é quando alguém pisa na bola e você tem a pessoa na mão para pagar com o mesmo troco, para pagar com a mesma moeda, só que você não faz. Você vira outra face, você paga com misericórdia,
você estende a mão da graça, você estende a mão do amor. E é isso que Deus está falando com o povo. Então, os versículos 14 e 15, Deus está exercendo aqui, é o primeiro ponto, né? Deus é o Deus que exerce misericórdia em vez de juízo. Deus é um Deus de graça, de amor, que perdoa, que não tem rancor, né? Que não é um Deus magoado, um Deus rancoroso, um Deus que só anda zangado. Não! Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Não importa o que você fez no passado, não importa a sua vida no passado, se você se arrependeu, se você creu e se você confessou os seus pecados a Cristo Jesus, Ele te purifica, Ele te perdoa e Ele não vai agir com você com juízo, mas Ele age com graça e com misericórdia, como estava agindo com o povo aqui. É o primeiro ponto a ser destacado. O segundo ponto a ser destacado, queridos, é que Deus requer obediência aos preceitos de sua lei. Os versículos 16 e 17. Deus requer obediência aos preceitos da sua lei. Versículos 16 e 17. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Então Deus, né, traz a aliança, a lei, e que o povo coloque a lei no seu coração, porque fazendo isso, o Senhor vai se agradar do seu povo. E J.G. Baldwin, que estou vendo aqui o comentário, né? Estou olhando aqui para o comentário, desse maravilhoso comentário daquela série Cultura Bíblica, né? Do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. J.G. Baldwin diz que Zacarias mantém a sequência da revelação bíblica, pois começa com o que Deus fez, só depois se voltando para as obrigações do homem à luz da grande bondade de Deus. Primeiro, Deus livrou os israelitas da escravidão no Egito. Depois lhe deu a sua lei, que está em Êxodo capítulo 20, versículos 2 versículo 3. 2 e 3. Primeiro a graça, depois a lei. Porque a lei é uma manifestação da graça. Então, resta claro afirmar que Deus salva o seu povo do pecado. Deus salva o seu povo do pecado e não no pecado. Deus salva o seu povo não na desobediência, mas para a obediência. Os emissários de Belém estavam preocupados com os jejuns, com os rituais vazios. Está lá no capítulo 7, quando eu falo do jejum que agrada a Deus, daqueles 4 tipos de jejuns que eles criaram depois de Jerusalém ser destruída, o templo ser destruído, o governador ser assassinado, Gedalias. Era o jejum da desgraça, era o jejum da morte, era o jejum do lamento, era o jejum que trazia tristeza. E Deus não queria mais isso, porque o tempo de tristeza acabou. O ritual da morte acabou. O ritual da tristeza acabou. A mesa da tristeza, o pão de dor acabou. Agora era momento de celebração, era momento de alegria, era momento de salmodiar, de cantar, de enaltecer ao eterno, bondoso e grandioso, eterno, bondoso, grandioso, todo-poderoso, majestoso Deus. Acabou. Então, os rituais vazios que eles mesmos haviam criado para relembrarem a queda de Jerusalém, ou seja, as consequências dos pecados de seus pais, enquanto Deus requer obediência hoje aos preceitos de sua palavra, aos preceitos da lei que seus pais haviam quebrado. Seus pais haviam quebrado. E quais são esses preceitos? Rapidamente aqui, quais são esses preceitos que Deus requer do povo, que estão contidos na sua palavra, na sua lei? Primeiro, relacionamentos pautados pela verdade, que é o versículo 16, quando ele diz assim: falai a verdade,
cada um com o seu próximo. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. É impossível ter um relacionamento com Deus se não tivermos um relacionamento com o próximo. Deus escolheu ser amado através do próximo. Não existe relacionamento com Deus se não tiver relacionamento com o próximo. Relacionamento com o próximo. Se você não conversa com o próximo, você não pode conversar com Deus. Se você não ama o próximo, você não pode amar a Deus. Deus escolheu ser amado através do próximo. Então, né, o versículo 16 aqui, né, diz claramente: falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tá? Segundo, o versículo 16, da parte B, né, o segundo preceito: relacionamentos pautados pela justiça e pela paz. Diz assim: executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. O comércio, a indústria e as transações comerciais precisam ser pautadas pela integridade. O roubo e o falso testemunho não pode ter guarida na vida do povo de Deus. Sem integridade nas transações não há verdadeira paz. Então o povo tinha que seguir os preceitos da palavra, da lei. Nós também temos que seguir a palavra, a lei do Senhor. Terceiro, versículo 17. Versículo 17. Relacionamentos pautados pelos sentimentos, tá? Pelos sentimentos. Bons e ações verdadeiras. Relacionamentos pautados pelos sentimentos, bons e ações verdadeiras. Como fala assim, o versículo 17: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas as coisas eu aborreço, diz o Senhor. O mal não pode ser praticado nem desejado por nós. Aquele que pensa mal do seu próximo, ainda que no secreto de sua mente, ou no recôndito do seu coração, ou mesmo no interior do seu aposento, já transgrediu a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Aquele que rouba o seu próximo e tenta esconder sua falta de integridade com juramentos falsos, provoca o desgosto de Deus. Provoca o desgosto de Deus. E em quarto lugar, ou melhor, são três coisas aqui, três pontos importantes sobre os preceitos de Deus, sobre a lei do Senhor. Nós aprendemos aqui sobre esses pontos importantes. Então, o primeiro ponto, só para você decorar, guardar, os versículos 14 a 19, sobre as exigências da aliança, que são reafirmadas, o pacto, o concerto com Deus. Em primeiro lugar, Deus exerce misericórdia em vez de juízo, versículos 14 e 15. Em segundo lugar, Deus requer obediência aos preceitos de sua lei, versículos 16 e 17. E nós extraímos verdades maravilhosas desses preceitos. E em terceiro lugar, Deus transforma os memoriais de tristeza em festas de alegria. Versículos 18 e 19. Deus transforma os memoriais de tristeza em festas de alegria. Versículos 18 e 19. Depois de ele falar sobre os preceitos aqui da lei e sobre amar o próximo, tratar bem o próximo, porque não existe relação com Deus se não tiver um relacionamento com o próximo. Deus escolheu ser amado através do próximo. Nós aprendemos aqui que as tradições, o tradicionalismo, traz problemas seríssimos. Olha os versículos 18 e 19. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, ou do quinto, ou do sétimo e do 10º, aqueles 4 jejuns que eu trabalhei no capítulo 7. Se você não assistiu essa exposição, o jejum que agrada a Deus, assista, que o povo criou, o povo inventou, depois de o templo ser destruído, Jerusalém ser destruída, a cidade,
né, o governador ser morto, enfim, o povo ser levado cativo, o povo criou esses 4 jejuns. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, do quinto mês, do 7º e do 10º mês serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Passou o luto, passou a tristeza, passou o funeral, passou o culto fúnebre. Esquece isso. Agora é festa. Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus alegre. Deus quer e ama que seu povo viva sorrindo, cantando vitórias, porque Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus feliz. Aqui está a resposta final dos emissários de Belém, do capítulo 7, versículos de 1 a 3, que foram perguntar ao profeta sobre esses jejuns, esses 4 tipos de jejuns que eles inventaram, se era para continuar ou não. Os 4 jejuns que eles haviam criado para relembrarem o cerco, a queda de Jerusalém, o cerco e a queda de Jerusalém, a destruição do templo, a morte do governador e o exílio, seriam transformados em festas de alegria. Deus vem transformar o desespero de Jerusalém em prazer, o sofrimento em júbilo, a miséria em abundância, a desolação em restauração e o abandono em presença permanente entre eles. Que maravilha! Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus feliz. Então você deve andar de cabeça erguida, feliz, contente, porque a nossa felicidade é ultra circunstancial. Eu não dou glória a Deus só quando eu estou com dinheiro no bolso. Eu dou glória a Deus sem dinheiro. Eu não dou glória a Deus somente quando eu estou empregado. Eu dou glória a Deus quando eu estou desempregado. Né? Eu não dou glória a Deus quando as coisas estão fluindo, ou estão dando certo para mim. Eu dou glória a Deus. Eu ando alegre, feliz, também quando as coisas parecem que está dando tudo errado, tudo ao contrário, parece que eu estou regredindo. Mas a minha vida está na mão do Senhor. E eu ando cantando vitória. Mesmo às vezes se preocupando porque eu sou ser humano. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle. Então Deus está falando alegria. Deus transforma os memoriais de tristeza em festas de alegria. Se alegrem, cante, porque eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês. E J.G. Baldwin, ela comentando essa passagem, ela diz, ela tem razão ao indagar à luz das coisas novas que Deus iria fazer, todas as quais provavam que o tempo de lamentos tinha passado. Qual a vantagem de permanecer no passado? Nenhum. Esquece o passado, não namore o passado, não case com o passado, não fique flertando com o passado. Passou, acabou, o tempo não volta. Olha para frente, sorriso, alegria. Esqueça as mágoas, as decepções, os traumas. Olhe para frente, porque o passado não volta. O passado não volta. Passado não volta. Era hora de fazer um novo começo, com novas atitudes e novas esperanças. E Baldwin diz, o profeta Jeremias já havia profetizado também acerca dessa alegria, que está em Jeremias capítulo 31, do 10 a 14. Evidenciando que não seriam meros prazeres passageiros, mas uma alegria abundante e perene. Quando ele diz, meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Jeremias 31, 14. Esse poço de alegria não pode se tornar amargo ou secar, porque o Senhor é a sua fonte. E obviamente, essa promessa apontava para quem? Para o Messias. Jesus veio trazer festa onde havia tristeza. É Ele quem tira o espírito angustiado, queridos, e coloca no lugar vestes de louvor. O relacionamento com Ele é como uma festa de casamento.
Enquanto o noivo está presente, o ambiente é de festa e não de choro. Na presença dele, há plenitude de alegria, conforme os Salmos 16, verso 11. Mesmo que tenhamos aqui lutas e desabores, podemos nos alegrar sempre no Senhor. E Richard Phillips, ele diz que o cristão é aquele que vai do jejum da convicção de pecado para a festa da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Caminhamos para Jerusalém Celeste e lá o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O próprio Deus terá alegria perene em seu povo. Diz o profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 19, quando ele diz: exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então se alegre. Estamos caminhando para Jerusalém celestial. Estamos caminhando para a Canaã celestial. Estamos indo ao encontro do noivo, aonde, quando nós nos encontrarmos com ele, a igreja, haverá o casamento e nós iremos cantar vitória. Nós iremos celebrar, jubilar para todo sempre. Então alegre. Deus transforma memoriais tristes em festas de alegria. É os versículos 19, 18 e 19. E a última subdivisão, que é a sexta, é os versículos 20 a 23. As nações gentias irão ao Senhor e serão salvas. Olha só os versículos 20 e 23 a 23, 20 a 23, que eu irei terminar. E agora eu irei concluir o capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja que todas as vezes que ele vai trazer a mensagem, ele mostra que a mensagem não é dele, Zacarias. Mostra que a mensagem, né, é do Senhor Deus por meio da boca dele. Ele só é um canal, ele só é um instrumento. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão da borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Aqui fala do pacto abraâmico que Cristo cumpriu. Cristo é o verdadeiro, né? É o herdeiro de Abraão. Paulo vai explicar isso lá em Gálatas capítulo 3, né? Que fala dos gentios entrando na aliança. No capítulo 12 de Gênesis você vê isso claramente, quando Deus fala: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E as famílias da terra foram abençoadas por intermédio do descendente de Abraão, o Messias, Cristo Jesus. Então, Deus não é um Deus que é engessado só para judeu, ou só para o judeu. Né? Deus não está circunscrito, né? Porque querem circunscrever Deus, engessar Deus, como se ele fosse judeu. Né? Deus não deixa se enquadrar. Deus não é oficial. Deus não tem patente. Deus é de todos aqueles que creem e confessam o seu nome. Deus é o Senhor que vai além. Ele não está dentro da caixinha da religião. Ele pula dessa caixinha, porque ele não cabe em caixinha nenhuma. Porque ele é o Criador do cosmos, do universo. E aqui nós temos a promessa, né, para os gentios, que também serão salvos. E aqui é um convite da graça. É o convite para louvar. É o convite para celebrar. É o convite do amor de Deus para todos os povos. Né? Raças, etnias, tribos, línguas, nações. E nós destacamos aqui também alguns pontos, rapidamente. Em primeiro lugar,
as nações gentias irão a Deus por causa do seu povo. Os versículos 20 e 21. Essa visão das nações procurando por Deus completa o propósito do chamado de Abraão, uma vez que nele todas as nações da terra seriam benditas. Foi aquilo que eu acabei de falar. Essa ida dos gentios para se unirem com o povo de Deus não se dá por uma conquista militar, nem é resultado de alguma legislação, mas um movimento espiritual, à medida que pessoas de todas as nações e línguas se aproximam de Deus, conforme está lá em Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. F.B. Meyer diz que essas predições já foram parcialmente cumpridas, pois em meio à negra noite da idolatria pagã, quando as nações mais importantes do mundo se entregavam à grosseira idolatria e impureza, as sinagogas dos judeus dispersos brilhavam como fagulhas, apresentando as grandes verdades das Escrituras. Da nação judaica procedeu o Salvador da humanidade e também os primeiros membros de sua igreja. Aos judeus devemos o Antigo e o Novo Testamentos. Em Jerusalém, Jesus se apresentou como o Messias prometido. Em Jerusalém, ele se apresentou como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Em Jerusalém, ele foi preso, julgado, condenado, crucificado e sepultado. Em Jerusalém, ele venceu a morte e ressuscitou gloriosamente. Foi em Jerusalém, por ocasião de uma festa judaica, o Pentecostes, que o Espírito Santo desceu para dar início à sua grande obra. Paulo diz que a Jerusalém que é de cima é mãe de todos nós. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Que maravilha, né? Então, a primeira lição, o primeiro ponto a destacar aqui, que está nos versículos 20 e 21, é que as nações gentias irão a Deus por causa do seu povo. Irão adorar, irão celebrar. Isso se cumpre em Cristo Jesus. O Evangelho abrangendo todos os povos, línguas, nações, etnias, raças. Né? Cristo é o descendente de Abraão, aonde as famílias são abençoadas. Em segundo lugar, segundo ponto aqui, as nações gentias buscarão o favor do Senhor, versículo 22. A Escritura diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. O próprio Pai é quem traz os escolhidos ao seu Filho. Jesus afirmou em João capítulo 6, versículo 37 e versículo 44. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então é Deus que envia, é Deus que dá. E em terceiro lugar, e vamos encerrar aqui, já estamos chegando aí a 50 minutos de exposição. Em terceiro lugar, a ida das nações gentias revela um método eficaz de evangelização. Versículos 22 e 23. Né? Primeiro, a evangelização é uma tarefa pessoal. As estatísticas mostram, queridos, que a maioria das pessoas salvas hoje vem à fé por intermédio do testemunho pessoal de um amigo ou familiar. Ainda que sejam convertidas por meio da pregação, a razão pela qual vieram à igreja, em primeiro lugar, foi por conhecer um cristão daquela igreja. E segundo, a evangelização implica transmitir uma mensagem. O apóstolo Paulo ensina: como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito:
quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas. O famoso texto de Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Terceiro, a evangelização requer um testemunho vivo, né? Os ímpios não leem a Bíblia. A Bíblia que eles leem é eu e é você. É nossa vida, é nossa conduta, é nosso comportamento. Falamos mais ou pregamos mais com as nossas ações do que com a nossa boca. Quarto lugar, a salvação dos gentios acontece por meio de Jesus Cristo. Né? Aqui o versículo 23. Zacarias fala sobre pessoas de todas as nações agarrando-se a um judeu pela orla de suas vestes. E J.G. Baldwin diz que agarrar-se à orla da veste não é tanto um gesto de solicitação ou desejo de ajuda, ou uma indicação de um sentimento de inferioridade, mas a expressão de seu anseio por desfrutar as bênçãos e os privilégios que os judeus possuem. E hoje nós possuímos esse privilégio, né? Porque nós também somos filhos de Abraão, mediante a fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Paulo fala em Romanos, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Né? Nós somos sacerdócio real, povo eleito, povo de propriedade exclusiva. Né? Títulos que eram exclusivos à nação de Israel, nós temos agora também. Né? Então o judeu não é melhor que eu em nada, e nem é melhor que você. Então, aqui é uma expressão de anseio por desfrutar as bênçãos e os privilégios que os judeus possuem. E eu concordo, entretanto, com Richard Phillips, comentando essa passagem, quando ele diz que essa é uma figura eloquente da fé em Jesus Cristo. Esse judeu é um único mediador entre Deus e os homens. Confiar em Jesus é agarrar-se à sua veste, à sua justiça, e abandonar as nossas próprias justiças, ou seja, nosso trapo encardido pelos pecados, ou por nossos pecados. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica, né, do capítulo 8, que envolve restauração. Deus restaura o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus está com o seu povo. Deus dá vitória, dá paz ao seu povo, porque Ele é o Senhor e Ele não pode mentir. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições, querendo Deus.